Motor areas of the brain have begun to build up electrical activity in preparation for this wheeled action 2,000 milliseconds at least before the action actually occurs. Então o que acontece é que você não define nem quando você vai tomar decisões, segundo a ciência mais positivista possível, como demonstrou um teste feito por Benjamin Libet na década de 80, em que ele colocou eletrodos no cérebro de alguns participantes de um teste e ele pedia para que esses participantes movessem o pulso em dado momento. Só que eles movessem o pulso de forma que eles não realmente premeditassem isso, deixassem a coisa vir da forma mais natural possível. E esses eletrodos identificaram que o cérebro começa a marcar alguns impulsos, como se fosse uma premeditação do movimento, ainda antes que os próprios participantes do teste registrassem a intenção de mover o pulso. With electrodes placed on my scalp. We're going to record from your left motor cortex, your right motor cortex, and from the midline. I want you to watch the clock hand, which is rotating in this small clock in the center of the screen. And then at any time that you choose, when you intend and will to, I want you to press either this key or this key. As the urge takes you. Fine, okay. And then the computer will prompt you to type in the position of the clock hand at which you first felt the conscious will to press the button. Good. Any questions? No. Off we go. It's very funny waiting for the urge, isn't it? So watching the clock, I record the exact time that I make the decision to act, while the electrodes on my head monitor the activity in my brain leading up to this decision. Contain the same basic effect as Libet originally found. The average time of the intention to move was where this arrow is here, and you can see that the motor areas of the brain have begun to build up electrical activity in preparation for this wheeled action 2,000 milliseconds at least before the action actually occurs. As pessoas não estavam tomando a decisão de mover o pulso. Na verdade, elas assistiam o pulso se movendo e relatavam conscientemente essa movimentação posteriormente. Esse é mais um vídeo da série sobre o livre-arbítrio, as investigações da origem do livre-arbítrio, se ele é ou não algo possível, e depois eu vou até ter que tratar sobre o próprio conceito de livre-arbítrio, porque ele não é sim ou não. O livre-arbítrio tem uma gradação. De certa forma, acredito que em 2025 possamos praticamente todos concordarmos que, não sendo essencialistas, não temos de fato nenhum tipo de precedência das condições materiais ou circunstâncias que determinam o que somos ou podemos ser. Muitas dessas determinações também vão determinar nossas ações, isso é inegável. Entretanto, ainda de fato existe espaço para a defesa de um conceito de uma agência intencional, propositiva no organismo humano. Não sejamos apenas bonecos ventrílocos de uma causa anterior. Não no âmbito da ação. Provavelmente sim, e aí a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre o gene egoísta de Richard Dawkins nas diversas esferas da determinação biológica, da nossa composição biológica ou de grupo. O gene egoísta ainda faz sentido, mas a gente aborda isso. Mas se a gente volta para o experimento de Benjamin Libet, que foi bastante criticado posteriormente, nós temos uma questão. O registro da movimentação elétrica do cérebro, a excitação das células ser algo anterior à própria ação ou registro da intencionalidade de ação pelo indivíduo foi tomada amplamente como uma sinalização de que não tenhamos nenhuma liberdade da definição daquilo que a gente queira fazer. A gente age de acordo com regras anteriores, ainda que desconhecidas. Até porque o estudo foi bastante criticado, sua metodologia precisa ser atualizada, revista, mas fundamentalmente eu trago algumas outras questões relativas a esse assunto que de tempos em tempos retorna e faz sucesso na internet. O primeiro ponto seria o seguinte: se os sinais elétricos precedem a consciência sobre o mover o pulso, no teste como foi realizado, isso não significa necessariamente que você perca completamente a sua ação. Vamos supor que seja
um teste infalível, inquestionável em sua metodologia, até mesmo nas perguntas feitas. Ainda assim, partindo desse pressuposto, nós temos algumas questões, entre elas duas principais. A primeira questão sendo que isso pode simplesmente apenas significar que a percepção funciona por um sistema que transforma, verbaliza ou atualiza a decisão em uma forma de expressão, posteriormente em um ciclo decisão, ação, verbalização. Isso de forma alguma comprova que você só tem consciência sobre o que você vai fazer depois do impulso elétrico. Isso na verdade significa que provavelmente existam níveis de percepção distintos nesse processo que é muito mais complexo do que simples impulso e reação. Antes da gente saltar e dizer que o registro maquínico computacional de um impulso elétrico é a determinação da vontade, porque conseguimos computacionalmente registrar isso e pronto, acabou a discussão. Porque é assim, atualmente, a redução completa aos registros computacionais, como se eles fossem puros registros verdadeiros do funcionamento da coisa, e não são. Isso é um absurdo considerarmos isso hoje em dia. Antes disso, a gente pode simplesmente dizer que o cérebro provavelmente opera linguagens pré-linguísticas, pré-verbais, pré-conscientes de decisão. Depois ele opera a movimentação mecânica do corpo através de disparos químico-elétricos, esses impulsos são registrados pela máquina. E posteriormente ele opera a propriocepção, a percepção de si se movendo. Isso de forma alguma significa automaticamente que você seja operado como um computador, o que a princípio não parece mais, a meu ver, do que um tecnofetichismo a respeito da possibilidade de registrar coisas e tomar os registros por verdades. Uma frase de um grande pensador do passado, um erro que a gente segue fazendo ainda no século XXI, é tomar as coisas da lógica pela lógica das coisas. Então, quando vir esse tipo de vídeo, que de tempos em tempos volta como um bait, dizendo que você é apenas um robô, um autômato que não controla, não decide suas próprias ações, calma lá. Esse experimento de Libet, ele é extremamente questionável nos seus métodos e, sobretudo, nas suas conclusões. E tem uma outra questão ainda que é importantíssima de ser trazida à voga, que é o simples fato de que, no momento em que a gente está construindo esse teste, e o cientista fala para a pessoa que será testada quais são as condições nas quais isso pode acontecer. Esse acordo é um acordo consciente, construído no nível de consciência da emergência, consciente entre ambos. Hello, you're all wired up and ready to go. Absolutely. We're going to record from your left motor cortex, your right motor cortex, and from the midline. I want you to watch the clock hand, which is rotating in this small clock. Isso, essa própria condição, a circunstância dessa negociação no nível consciente, exclui a possibilidade de que seja uma movimentação espontânea registrada sem intencionalidade ou hipótese de intencionalidade anterior. O que o estudo demonstra é o que já era proposto se demonstrar antes do próprio estudo, portanto, na presença da própria premissa daquilo que estudava-se, que é o fato de que existe uma correlação, necessariamente, entre impulsos neuronais e vontade, desejo. Isso não comprova que não exista ou que não seja necessária uma consciência, um nível consciente para articular a movimentação. Sobretudo porque seria absolutamente um absurdo supormos que a nossa movimentação no mundo não tenha contextos imaginários, que todas as ações do seu corpo não estejam sujeitas a um contexto simbólico construído de significação dessas mesmas ações. Não faz sentido nenhum, por exemplo. Todas as regras e condutas sociais de comportamento e manutenção, manipulação do seu corpo, de postura, de mover-se, de sentar-se, de falar, de articulação do sistema fonativo, para manifestação verbal através de diálogo, negociação, para a existência nesse mundo. Nada disso faz nenhum sentido se não fosse mediado por uma circunstância imaginária, simbólica, histórica, política, desse nível de complexidade, que exige a presença de uma consciência, consciência de si, propriocepção, consciência das consciências dos outros, a intersubjetividade. Então, mesmo nesse caso, a ciência não é mais do que um sistema de mapeamento de uma complexidade maior para fins de explicação de um recorte desse fenômeno, jamais qualquer verdade. A ciência não investiga verdade, nem demonstra a verdade
sobre as coisas, o ato científico é um ato de recorte para a criação de uma explicação suficiente para fins utilitaristas humanos em geral. Ou como dizem alguns aí, a ciência é uma ficção conveniente. Uma ficção conveniente historicamente, culturalmente criada e, inegavelmente, construída e mantida por alguma consciência. Porque ciência é um jogo de linguagem. Bom, por hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você se interessa também por existencialismo, não se esqueça, você pode entrar para o grupo de filosofia existencial a qualquer momento, é um grupo de estudos, não é um curso com começo, meio e fim. A gente vai passar por diversos pensadores do existencialismo, com um seminário no último sábado de cada mês e um grupo de WhatsApp, no qual a gente conversa ao longo do mês inteiro, troca referências e tudo mais. No mais, não esquece de dar like, não esquece de seguir, muita gente assiste e não segue. E isso é importantíssimo para o algoritmo que nos governa. E até a próxima.